Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. PF investiga quem é o destinatário dos áudios vazados de Mauro Cid. A Polícia Federal examina gravações nas quais o tenente-coronel Mauro Cid faz críticas contundentes à instituição e ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O foco principal da investigação é descobrir o interlocutor dessas mensagens, especialmente para verificar se Cid estaria em contato com pessoas sob investigação, o que violaria as restrições impostas pela Justiça. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro é suspeito de violar as condições de uma delação premiada pela qual havia sido revelado tentativas de golpe de Estado, desvio de joias presidenciais e fraudes em cartões de vacinação. A revista Veja vazou os áudios mostrando a insatisfação de Cid com o tratamento de seu caso pelo Supremo. Durante uma audiência tensionada, questionamentos foram feitos a Cid sobre seus contatos, onde o oficial afirmou não recordar com quem conversava. Seu advogado optou pelo silêncio sobre as acusações. A possibilidade de Cid ter compartilhado as gravações é um dos pontos sob análise, o que, se confirmado, poderia configurar violação das medidas cautelares impostas por Moraes. O tenente-coronel está novamente preso devido à alegada obstrução à justiça e ao descumprimento de termos acordados, incluindo a proibição de usar redes sociais e comunicar-se com outros investigados. Rodrigo Constantino expõe as ilegalidades da prisão de Cid e aponta a cúmplice de Alexandre de Moraes, que poderia acabar com isso tudo. Pois é, Lacombe, na linha do que eu já disse do Lula falando do Bolsonaro, a esquerda aprendeu a acusar os outros daquilo que faz, daquilo que é. É a escolinha do professor Lenin. E é isso que está acontecendo. Os ministros do Supremo acusaram a Lava Jato de fazer uso do Instituto da Delação Premiada como um instrumento de tortura para conseguir confissões. Só que naquele caso da Lava Jato, que não aconteceu dessa forma, nós tivemos um diretor apagado da Petrobras devolvendo 100 milhões de dólares. Foram recuperados bilhões para os cofres públicos, porque os delatores eram cúmplices de crimes e entregaram seus comparsas. Aqui não tem nada a ver com isso. Aqui tem a ver com tortura, de fato, com terrorismo e com pesca probatória, fishing expedition. Vamos lembrar que isso tudo aconteceu porque foram atrás do cartão de vacina do Mauro Cid para pegar o telefone dele e vasculhar tudo, incluíram ele no inquérito de milícias digitais, o que tem uma coisa a ver com a outra, ninguém sabe, nem o senhor Alexandre de Moraes, e por conta disso ele foi preso, ficou 5 meses preso, sem nenhuma denúncia de crime do Ministério Público, de ninguém. Quer dizer, isso, Lacombe, remete a 1984 do George Orwell misturado com o Processo de Kafka. Por falar em 1984, tem lá a famosa Sala 101, onde torturas acontecem. E o Mauro Cid desmaiou, segundo os relatos, no subsolo, nos porões da ditadura. Né? A analogia é irresistível. Nos porões da ditadura do atual DOPS, o Mauro Cid foi torturado, a família foi ameaçada, o pai, a filha, a mulher, todo mundo vai ser envolvido nesse troço, porque vazou um áudio em que ele dizia que a turma tem uma narrativa pronta, age como a lei, é a lei, faz o que quer, e um trecho que nós não mostramos aqui, mas que é muito importante na minha opinião, talvez o mais importante, quando logo no final ele diz, se os bagrinhos estão pegando 17 anos, o que vão vir para cima da gente? Com o quê? Isso é muito importante para o brasileiro médio entender como é que funciona terrorismo numa ditadura. O terrorismo é isso. Eles pegam o bagrinho e metem 17 anos de prisão, 15 anos de prisão, para uma senhora de 71 anos de idade, dona de casa, sem nenhum antecedente criminal, para dar recado. Eles destroem vidas, e o Clesão morreu, para dar recado. Para a turma que tem alguma condição de reagir, ou que está na política, ficar quietinha, desistir, porque a direita está sendo extirpada da cena política brasileira. E esse é o intuito do consórcio PT-STF. Então, é tudo muito absurdo.
Eles têm uma narrativa pronta, eles têm um alvo definido, só falta o crime. E aí, falta o crime, e como disse o Ricardo Noblat, aquele jornalista da velha guarda que passa final de semana com o ministro do Supremo, né, confraternizando num churrasco, sei lá onde, não há clima para prender. Então chegamos aqui, Lacombe. Hoje no Brasil se prende ou não de acordo com o clima, porque crime já ficou claro que não tem. Eles vão produzindo factoides, um atrás do outro, com a ajuda da Globo. O papelão da Globo nisso tudo é algo que não vai ser esquecido por nenhum brasileiro e pela história. Eu faço um apelo, não liguem a Globo para nada, nem para futebol. Eu sei que é uma paixão brasileira, mas não dá para dar um centavo para esses caras. A Globo é cúmplice do Alexandre de Moraes e do Lula hoje. E claro, eu podia deixar a Ana Paula mencionar essa figura deplorável também, porque ela é sempre a primeira a lembrar, né? Mas só para não correr o risco de passar batido, Rodrigo Pacheco. Eu escrevi no meu tweet essa semana. Rodrigo Pacheco, de certa forma, prendeu Mauro Cid de novo. Sim, prendeu. Ele é cúmplice, porque ele é o único que pode, nessa configuração que temos, fazer funcionar o mecanismo de freios e contrapeso dentro das 4 linhas que nós temos previsto na Constituição. Ele senta em cima porque ele é cúmplice do abuso de poder e do arbítrio. Rodrigo Pacheco é culpado, assim como Alexandre de Moraes, pela prisão abjeta, política, tortura e terrorismo que tem sido feito de Mauro Cid. É nessa situação que estamos hoje vivendo no Brasil. Ana, realmente, Rodrigo Pacheco é uma figura deplorável, deplorável. A gente está aí, bom, ainda falta um pouquinho, em 2026 ele tem que ir às urnas de novo, ele tem que se candidatar de novo, se quiser ficar no Senado, se não for para governo de Minas Gerais, mas eu espero sinceramente que o seu estado, Ana, que Minas Gerais, tenha entendido quem é esse ser abjeto chamado Rodrigo Pacheco. Eu também, Lacombe. Eu tenho muita esperança que o meu querido Estado faça justiça a tudo isso que nós estamos vivendo e arranque Rodrigo Pacheco da vida pública como representante do povo, principalmente representante de Minas Gerais, um povo tão trabalhador, um povo que acredita nas leis, um povo que acredita até nos seus governantes, né? Elegeram Rodrigo Pacheco exatamente para não colocar Dilma Rousseff no Senado, dando um voto de confiança a Rodrigo Pacheco, e ele agora faz esse papelão, uma covardia histórica, histórica. Rodrigo Pacheco vai ficar manchado para sempre, não adianta mais agora ele colocar, né, qualquer vestimenta de homem honesto da política que venha a defender a Constituição. A única chance, Lacombe, do Pacheco salvar alguma página da história política dele é ele agora mudar da água para o vinho, que não vai acontecer, né? Há esse desafio. Minas Gerais e o Brasil colocam esse desafio para o Rodrigo Pacheco. Você esquecer essa covardia e você colocar a Constituição acima dos interesses do seu escritório de advocacia, que tem muitos processos lá nas mesas dos Supremos, que você não blinde os ministros que cometam inconstitucionalidades, porque antes da nomeação do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, o Pacheco era um dos nomes que ali nos bastidores tentava articular a sua ida para o Supremo, junto com o Bruno Dantas. A sensação que a gente tem agora é que, mesmo não indo para o Supremo Tribunal Federal, porque colocaram um comunista, né, no Supremo Tribunal Federal, o Pacheco segue sendo mais um dos Supremos, mas numa cadeira muito importante, tão importante quanto qualquer cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de presidente do Senado, com a única ferramenta constitucional e devidamente republicana para frear, né, esses avanços autoritários e esses projetos de tiranetes desses ministros que adoram essas canetadas inconstitucionais. Então, o Rodrigo Pacheco, a única chance dele salvar alguma coisa da carreira política dele, que ele não fique marcado como um eterno covarde que ajudou a rasgar a nossa Constituição,
é que ele coloque um processo de impeachment. Acho que agora Alexandre de Moraes deve ser o campeão, né, dos processos lá. Ah, mas não vai dar em nada, não vai passar. Tudo bem que não passe, mas que essa ferramenta republicana institucional ela seja usada. Porque não há mais ordenamento jurídico em absoluto, em lugar nenhum. Hoje eu conversava com um amigo meu aqui, que é advogado aqui em São Paulo, e eu falando, doutor Marcelo, e aí, como é que fica agora quando o senhor recebe um cliente no seu escritório e o cliente diz, doutor, esse aqui é o meu caso, como o senhor pode me ajudar? Quais as probabilidades? Ele falou, Ana, eu olho para ele e falo, eu não sei como eu posso te ajudar, porque eu não sei se a lei vai ser respeitada. Eu não sei se o processo legal vai ser respeitado, eu não sei se o processo vai pular etapas, eu não sei se os juízes, os promotores vão olhar suas redes sociais, ver se em quem você votou ou a sua posição política ela é mais importante do que o seu processo, os autos, o que de fato está ali. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, o Rodrigo Pacheco segura, só ele segura a chave que poderia arrumar tudo isso. Então, pega o gancho do Consta, dizendo que essa prisão e tudo isso que acontece com o Mauro Cid não tem apenas a digital do Pacheco, mas a prisão até hoje do Felipe Martins. Felipe Martins está preso até hoje depois de já ter provado a sua inocência. A presunção de inocência não existe mais no Brasil, e mesmo que você seja que a presunção de culpado venha na frente e que você prove a sua inocência, mesmo assim, você continua preso. Felipe Martins já provou que não saiu do Brasil. A PGR já deu o parecer que o Felipe Martins tem que ser solto. E, no entanto, o Alexandre de Moraes continua dando de ombros. Por isso que tudo isso que está acontecendo vai ter e vai ficar uma mancha indelével na carreira do senhor Rodrigo Pacheco. Esse nome, por mais que falemos Alexandre de Moraes todos os dias, o nome Rodrigo Pacheco também tem que ser repetido todos os dias à exaustão. Antes de passar para o Luiz, eu vou voltar para o Consta. Consta. Na verdade, eu quero resgatar, bem lembrado, o Felipe Martins, né? É um absurdo ele continuar preso, mas eu queria botar aí o vídeo que eu falei, mencionei do Gilmar Mendes. Vamos deixar o Gilmar Mendes explicar o que aconteceu com o Mauro Cid. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha, e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. E general citado na delação do caso Marielle vai ser promovido por Lula número 2 do Exército. É isso mesmo. O relatório da Polícia Federal, divulgado no domingo 24 de março, sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, revelou que a nomeação de Rivaldo Barbosa como chefe da Polícia Civil do Rio foi uma decisão do general do Exército, Richard Nunes, apesar da oposição da inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Segundo o apurado pelo Poder 360, em abril de 2024, Richard deverá assumir o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, uma posição que funciona como o segundo no comando da força. Ele sucederá Fernando José Santana Soares de Silva, que se aposentará. Em 2018, o general foi nomeado secretário de Segurança do Rio pelo então interventor federal Walter Braga Neto, que concorreu à eleição presidencial de 2022 ao lado de Jair Bolsonaro. Braga Neto, ex-interventor da Segurança Pública do Rio de Janeiro, declarou que a indicação do delegado Rivaldo Barbosa para o comando da Polícia Civil do Estado foi realizada pelo então secretário de Segurança Pública à época. Braga Neto afirmou que a nomeação foi assinada por ele próprio devido a questões burocráticas. Rivaldo Barbosa, escolhido por Richard para liderar a Polícia Civil do Estado,
foi preso neste domingo sob suspeita de planejar o assassinato de Marielle e obstruir as investigações, de acordo com a Polícia Federal. O delegado foi nomeado por Richard em 8 de março de 2018 e tomou posse um dia antes do crime, em 13 de março. Segundo a PF, Richard recebeu uma contraindicação na época, mas rejeitou por entender que não se pautava em dados objetivos. Por isso, bancou a nomeação de Rivaldo, à revelia do que havia sido recomendado. O delegado indicado pelo general vai preso suspeito de planejar o assassinato de Marielle e o general que o indicou é promovido. Meu Deus! E o Fio Diário resgatou as acusações absurdas contra Bolsonaro no caso Marielle, de Lula, da esquerda e da imprensa. Complexo, a gente vê que durante todo esse tempo, Adriles, eles vinculavam e vincularam o presidente Bolsonaro ao assassinato da Marielle. O próprio termo miliciano, talvez para vocês de fora do estado do Rio de Janeiro não entendam a dimensão de vincular o Bolsonaro ao miliciano, porque eles já, obviamente, sabiam do Rony Lessa, do envolvimento dele com a milícia e tudo mais. Mas antes de trazer para o Adriles comentar, eu vou pedir à produção para trazer um vídeo do Eduardo Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele mostra um vídeo claro que mostra a maneira como o PT, a esquerda, o Lula tentavam vincular o presidente Bolsonaro ao caso da Marielle. Produção, solta o vídeo do Eduardo Bolsonaro, por favor. E o país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano, sabe, responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsáveis pela morte da Marielle. Mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que, horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. Nós temos 3 acusados principais. Rony Lessa, vizinho de Jair Bolsonaro. Elcio Queiroz, preso, assim como Rony Lessa. E que teve 12 vezes, ao menos, no condomínio Vivendas da Barra, onde mora Jair Bolsonaro. Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, que tinha a mãe e a esposa como funcionárias no gabinete de Flávio Bolsonaro. Quando tem rabo de porco, focinho de porco, nariz de porco, as suspeitas são inequívocas. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice, TV Globo. Uma canalice. Faz uma matéria dessa, no horário nobre, colocando sob suspeição que eu poderia ter participado da execução da Marielle Franco. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. Eu deveria perder a linha, sou presidente da República. Mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço. Num dia de glória para nós, amanhã eu tenho encontro com os 300 empresários aqui na Arábia Saudita. O que vocês querem com isso? Esvaziar a minha reunião? Dar uma manchete que eu fui ignorado? Que covardia é essa? O que vocês querem, TV Globo? A todo custo vinculando a imagem do presidente Bolsonaro. Lula, TV Globo, Guilherme Boulos, dizendo claramente que se tem nariz de porco, tem focinho de porco, tem orelha de porco, claramente tentando vincular o presidente Bolsonaro a Adriles. E agora, Adriles, esse dano que fora feito à imagem do Bolsonaro ao longo de todo o seu mandato, como reparar um dano desse? É irreparável, obviamente, Adriles Jorge. O caso da exploração da morte da Marielle Franco mostra 2 coisas. Primeiro, a publicidade, a perversa publicidade eficientíssima da esquerda, que aparelhou todos os instrumentos de comunicação do país, e mostra uma segunda coisa que é mais perversa ainda. A vida de Marielle nunca interessou para a esquerda. A morte da Marielle, você querer imputar alguém do mandamento da morte da Marielle, é o que importava para a esquerda. Ninguém se importava com a Marielle na esquerda. Eles queriam acusar peremptoriamente Jair Messias Bolsonaro de ter mandado matar Marielle. Está muito claro nas palavras do Boulos nesse vídeo, nas palavras do William Bonner, que fez uma matéria de 15 minutos falando do nome do Bolsonaro 838 vezes, como se fosse a potencialidade de um mandante do Bolsonaro. O Lula foi mais além. O Lula falou, ele é responsável pela morte da Marielle. Todas essas pessoas, se houvesse uma justiça real no país, deveriam ser processadas e deveriam indenizar Bolsonaro. Isso sim é fake news e isso sim está inscrito no Código Penal como calúnia, injúria
e difamação. Durante mais de uma década, exploraram a morte da Marielle para imputar a sua morte, sobretudo no período presidencial do Bolsonaro, ao Bolsonaro. Ou seja, era uma instrumentalização da morte covarde de uma pessoa que já foi resolvida e que eles instrumentalizaram a fim de fazer propaganda política. E assim, aí você vê essas questões. Não queriam a federalização da investigação. Por quê? Primeiro, para implicar que Bolsonaro poderia ter algum tipo de influência direta na Polícia Federal e para atrasar as investigações. Foi isso que fez. Há anos, como bem disse o Satier, já sabe que os brasão lá tinham um envolvimento direto na morte do Bolsonaro, já comentava-se a boca miúda. Aliás, boca miúda não, a boca aberta. Ou seja, a esquerda instrumentalizou a morte de uma pessoa para fazer perseguição política. A gente pode fazer até um contraponto, né? Como a direita não faz isso, por ética, por moral e até, às vezes, por um pouco de credibilidade. Porque se a gente pegasse, por exemplo, a morte do Crezão, que foi morto pelo quê? Pela indiferença, pela omissão, um homem que foi colocado na cadeia sem uma acusação específica, sem direito de defesa, sem julgamento justo, sabendo que estava doente, com a PGR pedindo a sua soltura porque ele estava doente, não tinha uma tipificação criminal clara para mantê-lo 1 ano na cadeia, e ele morreu na cadeia pela indiferença e omissão de um determinado juiz chamado Alexandre de Moraes, que não pediu a sua soltura. E o que a direita fez com isso? Já esqueceu. Marielle ficou aí mais de uma década. O cadáver dela, a morte dela, sendo explorada. A ressurreição permanente da morte de Marielle usado como instrumentalização política, para perseguição política, para destruição do Bolsonaro. Agora, isso é gravíssimo. Só no Brasil que a justiça virou pó de areia e que a mídia virou pó de areia, que não se fala nada disso. Até porque é a mídia que acusou o Bolsonaro da morte da Marielle. A gente está vendo na reportagem da Globo, a gente está vendo nas falas do Boulos, a gente está vendo na acusação direta. Lula diz: o Bolsonaro é responsável direto pela morte do povo pobre e é responsável direto pela morte da Marielle. Isso é uma calúnia de uma gravidade absurda. E o Bolsonaro vai processar essas pessoas? Deveria. Teria obrigação moral. Mas a direita tem isso. Ela é complacente, ela é leniente com aqueles que jogam pedra na cabeça delas. Ela confunde cristianismo com abraçar o criminoso. Então, é um defeito da esquerda, da direita também, de não se contrapor ao mal maléfico, publicitário, da propaganda odiosa, canhestra, canalha e sórdida que faz do espectro político da nação, a saber, o progressismo, que culpa pessoas objetivamente pela morte de gente assassinada para ganhar lucro político. Isso é absolutamente assintoso. Deveria ter uma comoção nacional. Não tem comoção nacional porque a gente está numa ditadura e as pessoas ficam sufocadas e amedrontadas de dizer o que é óbvio no país. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.